Olá, meu nome é Carlos Frederico Zimmermann Neto e sou professor de Direito do Trabalho e Direito Processual do Trabalho, além de advogado trabalhista. Neste módulo, vamos estudar a parte introdutória do Direito do Trabalho, iniciando com seu conteúdo. Direito do Trabalho é o conjunto de princípios, normas e instituições que regulam as relações de trabalho subordinado, individual e coletivamente, entre o empregado e o empregador, representados ou não pelo sindicato da respectiva categoria. Em outras palavras, o direito do trabalho é um conjunto de normas de proteção que visa reger as relações decorrentes do trabalho subordinado entre o empregado e o empregador. Deste conceito, já podemos verificar os sujeitos e objeto do direito do trabalho. Os sujeitos são o empregado, que é toda pessoa física que presta serviço habitual, remunerado e subordinado, como disposto no artigo 3º da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT. Notem que a CLT não define empregado, limita-se a fornecer os requisitos da definição legal, os quais devem estar presentes concomitantemente, para que se possa afirmar ser aquele trabalhador um empregado. Por agora, basta fixarmos que os requisitos da definição legal do empregado são ser pessoa física, prestar serviços habituais, mediante remuneração e com subordinação, não nos esquecendo de que existem alguns trabalhadores que, não obstante não serem empregados, a eles se aplicam as normas de direito do trabalho por exceção. Outro sujeito do direito do trabalho é o empregador, ou seja, toda pessoa física ou jurídica que admite, assalaria e dirige a prestação pessoal dos serviços, como consta do artigo 2º da CLT. Importante frisarmos que a definição do empregador não é tão importante como é a do empregado, posto que o empregador tem um conceito reflexivo, na medida em que, se tiver um empregado, ele será um empregador. Portanto, não esqueçam, o empregador é aquele que tem empregado. Já o objeto do direito do trabalho é a relação de trabalho subordinado, existente entre o empregado e o empregador. Quanto à natureza jurídica do direito do trabalho, a doutrina majoritária sustenta que ele é ramo do direito privado, não obstante a intervenção do Estado por meio de normas que garantam as condições mínimas de trabalho. Por outro lado, o direito do trabalho tem funções importantes, como, por exemplo, normativa, porque o direito do trabalho exerce uma função normativa evidente ao estabelecer todo um corpo de legislação para reger as relações de trabalho e a solução dos conflitos decorrentes desta. Tutelar, pois o direito do trabalho protege e defende o empregado, o hipossuficiente, isto é, a parte mais fraca na relação de emprego, diante do empregador, que detém o controle sobre a oportunidade de emprego e o poder econômico superior. Social, na medida em que a paz social depende da solução preventiva e ativa dos conflitos de trabalho, que é conseguida pela vigência das normas e da disponibilidade de prestação do serviço judiciário pelo Estado. O direito do trabalho é um ramo autônomo do direito. Na verdade, o direito é uno, no sentido ideal. A sua divisão em ramos distintos é uma conveniência didática e de especialização, em razão da natureza dos fatos jurídicos analisados. Simplificando, são ramos autônomos que derivam do mesmo tronco. O direito do trabalho é chamado de autônomo ou autoimpulsionado, porque possui, primeiro, autonomia jurisdicional.
tem uma organização judiciária distinta da de outros ramos do direito, como justiça civil, penal, eleitoral, militar. A Justiça do Trabalho é especializada em questões relativas ao trabalho, com normas próprias de funcionamento e diferenciadas, que usa de critérios de decisão também distintos, determinados pelo ordenamento, não aplicáveis aos outros ramos do direito. Segundo, o direito do trabalho tem autonomia doutrinária, porque parte de princípios próprios, peculiares, desenvolvendo doutrina adequada à natureza dos fatos e da matéria. Terceiro, o direito do trabalho tem autonomia legislativa, pois tem um corpo de normas específicas e exclusivas, que não se aplicam a outras disciplinas do direito, desenvolvidas para uma aplicação também particular. Vejam o artigo 7º da Constituição Federal, que prevê, em seus vários incisos, os direitos dos trabalhadores urbanos, rurais, domésticos. Além disso, existe a já mencionada CLT, que é a principal norma de direito do trabalho, e também abundante legislação esparsa. Quarto, temos a autonomia didática, pois nas nossas faculdades de direito, o direito do trabalho é lecionado em disciplina própria, independente de outras. Este ramo do direito mantém relações com outros ramos. Com o direito constitucional, posto que a Constituição Federal é o estatuto fundamental do Estado. A organização das relações de trabalho subordinado está intimamente ligada aos objetivos constitucionais de bem-estar social do povo que o compõe. A relação é mais evidente pelo exame dos princípios do direito do trabalho inscritos nos dispositivos constitucionais como garantias fundamentais. A relação com o direito civil, pois esta relação é histórica, porque o direito do trabalho nasceu do direito civil, para, ao depois, especializar-se. Também tem com ele uma relação doutrinária, pois muitos dos institutos do direito do trabalho são originários do primeiro. Outro fato que exemplifica a relação entre esses dois ramos do direito é o novo Código Civil, que trouxe uma nova concepção normativa sobre as empresas, moderna e mais abrangente que a anterior, aproximando ainda mais as duas disciplinas nas questões relativas ao trabalho. Lembrem-se, o empregador é toda pessoa física ou jurídica, portanto, pode ser uma empresa. Com o direito internacional, acentua-se o relacionamento diante do intercâmbio contínuo do Estado brasileiro com os órgãos internacionais de direito internacional, como a ONU e a OIT, na incorporação de normas trabalhistas formuladas em consequência dos tratados internacionais, e por ser o Brasil membro daquelas organizações. Outro sim, em face da implantação do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, que prevê a integração futura das economias dos países membros, com o acesso livre ao mercado de trabalho das suas populações, torna-se necessária a harmonização dos ordenamentos trabalhistas no âmbito das relações internacionais. O direito do trabalho tem relação íntima com o direito processual do trabalho, pois ele estabelece o direito e o direito processual, como conjunto de normas instrumentais, serve de meio para a aplicação daquele. Por exemplo, direito à percepção do adicional de horas extras. É direito do trabalho, ou direito material. Quais os instrumentos capazes de fazer o empregador pagar o referido adicional? É direito processual. Com o direito previdenciário, há estreita ligação, porque se tocam, com frequência, ao tratarem de verbas oriundas do resultado do trabalho do empregado, que são destinadas à seguridade, à proteção e assistência social do empregado.
Ademais, o empregado é contribuinte obrigatório do sistema oficial de previdência. Relaciona-se o direito do trabalho também com o direito comercial, pois este regula as formas das sociedades mercantis, sendo que a empresa, como já vimos, é uma das partes do contrato de trabalho. Mesmo na falência ou concordata do empregador, o trabalhador terá direito de reivindicar as verbas que lhe são devidas em decorrência do trabalho prestado. Em casos de mudanças na estrutura jurídica e na propriedade da empresa, os direitos dos trabalhadores serão assegurados. Com o direito penal, o direito do trabalho se relaciona, vez que a prática de um delito penal pode influir no campo do direito do trabalho, inclusive motivando a rescisão do contrato por justa causa, seja do empregado, seja do empregador. Some-se a este exemplo o fato de que o Código Penal também regula crimes contra a organização do trabalho. Finalmente, o direito do trabalho se relaciona com o direito administrativo porque as normas de medicina e segurança e ainda de fiscalização do trabalho são consideradas atinentes à administração do Estado e são feitas por meio das delegacias regionais do trabalho, órgãos vinculados ao Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, vimos as relações de direito do trabalho